E não precisa, por exemplo, o meu não aparece para apertar em botão nenhum. Tá gravando. Então, tá gravando. Deixa ela voltar, porque isso a gente corta quando for postar, não tem problema. O problema é o ao vivo do Sérgio. Então, quando ela tiver voltado, Para que ela ele é a vai rainha, jogar, tá bom? rainha das edições. Eu tô na luta aqui. Gente. Vocês me ouvem? Não. Quando tu der ok, eu saio e o Sérgio vai Chegou. começar no ao vivo, tá? Peraí. Oi, me ouve bem? Tô ouvindo o quê? Sim. Gente, eu tô com problema sério de internet. A Vivo caiu, eu tô com só Icon. Então, vamos rezar, porque tá grave. Agora estamos ok. Eu acho. Tá, então eu vou fazer a contagem regressiva e tu esperas um pouquinho e inicia, tá bom? Beleza. Então vamos lá. 3, 2, 1. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao segundo simpósio Processos Educativos e Identidades Amazônicas. Esse é um evento realizado em parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Educação, o PPGE da UFAM, o curso de Comunicação Social e Jornalismo e o Núcleo de Estudos de Linguagens da Amazônia, o NEO-Amazônia. Então, nesta segunda edição do evento, o objetivo é promover debates acerca de pesquisas em áreas de linguagens, educação e comunicação estão em interfaces, discutindo os processos educativos e identidades amazônicas. Eu sou a professora Nayana Teles, falo aqui de Itacoatiara, Amazonas, então já começo pedindo desculpas se a gente tiver problemas com a conexão da internet. E hoje eu vou mediar a conferência de encerramento do segundo simpósio sobre processos educativos e identidades amazônicas. Na Casa de Cultura de Parintins, da Suene Cursinho. Acho que a internet dela tá dando problema. Vai aguardar um pouquinho, os colegas retornarem. São os desafios da educação no interior do Amazonas. Fabiane, onde eu parei a minha fala? Onde vocês pararam de me ouvir? Dizendo que estava em Itacoatiara, que poderia ter problema com a internet. Previsão, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Então, como eu estava falando, eu sou a professora doutora Nayana Teles, sou professora do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, da UFAM, aqui no município de Itacoatiara, e agradeço o convite da professora Ellen Picâncio para fazer a mediação dessa mesa, que, como eu estava dizendo, essa mesa ela tem o objetivo de realizar o lançamento de 2 livros de professores vinculados a programas de pós-graduação. Então, o primeiro livro, de autoria da Suene Cursinho, o livro se chama Ruína e Criação, Relações Complexas em Imagens na Casa de Cultura de Parintins, e o outro livro, de autoria da professora doutora Iolete Ribeiro e do professor Enio de Souza Tavares, se chama Subjetividades e Democracias, Escritas Transdisciplinares. Então, eu aproveito para agradecer à TV UFAM
em especial o diretor Garaciaba Tupinambá, pela transmissão deste evento pelo YouTube e também a equipe do Neo Amazônia pelo apoio ao evento. Antes da gente passar a palavra aos colegas que vão apresentar os seus livros, eu vou convidar a professora Fabiane Maia Garcia, coordenadora do PPGE da FACED UFAM, para fazer uma fala nesse momento de encerramento do nosso evento. Então, Fabiane. Boa tarde, então, a todos, a todas e a todos que nos acompanham neste momento, né, em na segunda edição deste evento, que é um evento muito importante para todos nós, do Programa de Pós-Graduação em Educação, nesse momento, nessa interlocução com o curso de jornalismo, né, aí de Parintins, e também com o nosso núcleo de pesquisa, o NEI. Eu não sei de fato quanto tempo tenho, mas acho que é mais uma breve apresentação do programa, né, e uma saudação a todos que nos acompanham, né. Primeiro, acho que mencionar que em algum momento, de algum tempo, é possível que a gente ainda esteja por aqui, né, e as pessoas precisam saber que estamos dessa forma porque estamos num momento trágico da nossa história, né, com políticas de algum modo que favoreceram a contaminação de pessoas no nosso país e que nos ocasionaram mais de 600 mil mortes, né? Então, o Brasil vive um momento muito difícil, um momento de enfrentamento, né, da própria ciência, numa espécie de política de negação da ciência. Portanto, fazer ciência continua sendo um desafio para todos nós, em especial fazer ciência num momento como esse. E penso que esse foi o principal motivo para que pesquisadores e pesquisadoras se unissem e, de algum modo, assumissem esse protagonismo num momento tão difícil das nossas vidas. E, nesse sentido, a gente precisa lembrar, se solidarizar com todos aquelas que perderam familiares, amigos, porque esta pandemia nos afetou a todos de um modo e a todas de um modo muito perverso, né? Perverso por conta das perdas familiares, perverso porque a gente não viu o Estado de fato atuando em função daquilo que deveria fazer, que era a preservação da vida. E perverso porque às vezes, coloca muitas vezes a própria população contra princípios de defesa da vida. Então, nós temos um Estado que opera, de algum modo, né, para uma política mesmo, não só de silenciamento, mas também, de algum modo, de extermínio de grande parte da população e de grande parte dessa população que faz resistência. E as comunidades indígenas são uma excelente representação nesse sentido de uma política, de fato, de morte, porque a gente vê o nosso povo abandonado, né, e à mercê de tudo aquilo que há de mais perverso atualmente em vigência na política, que opera muitas vezes por maneiras não muito formais. Então, eu sou, como a professora Nayana disse, a professora Fabiane. Eu tenho, neste momento, a honra de representar um coletivo de docentes, né, que fazem parte de um programa de pós-graduação em educação, o mais antigo programa de pós-graduação de toda a região norte, e que assumiu também esse desafio de estar presente, né, em cenários de pandemia, tentando dialogar com esta sociedade, tentando dizer que sim, é possível fazer ciência, ainda que essa ciência seja feita em grande parte a partir do esforço de cada pesquisador e de cada pesquisadora, de cada estudante, de cada membro dessa comunidade científica que nos acompanha. Enquanto política pública, de fato, ficamos à mercê, né, sem financiamento, sem direcionamento, e esse direcionamento foi capitaneado por grande parte da nossa comunidade científica. Então, o programa de pós-graduação hoje ele tem 4 linhas, né? A linha que, de fato, hoje capitaneia este evento é a chamada linha 1, que terá um novo desdobramento, né, que comporá agora um outro formato, que nós estamos com uma proposta pedagógica em apreciação e provavelmente aprovada até o próximo ano,
em que o programa passa a ter apenas 3 linhas, tanto no mestrado quanto no doutorado, porque até então nós tínhamos 3 linhas no mestrado e 2 no doutorado. Essa recomposição do programa é exatamente entendendo que a discussão que a linha 1 faz, ela não pode mais ser localizada especificamente numa linha, ela é parte da missão do próprio programa, né? Então, ela reconhece a importância dessa discussão e coloca essa discussão como uma responsabilidade, de fato, de todo o programa. E, nesse sentido, aquilo que este evento discute é, em boa medida, aquilo que a gente espera que esteja muito presente em todas as nossas produções, em todas as nossas pesquisas que estão em andamento, que estão finalizando. Ou seja, essa necessidade de pontuar que fazemos pesquisa em educação na Amazônia, que temos características e desafios que nos são peculiares e que esta pesquisa, de fato, pode, de algum modo, contribuir com o desenvolvimento regional, com a formação docente, né, e com o processo de inclusão. O ano que vem, a gente prospecta, de fato, realizar novos editais. É importantíssimo que a gente tenha cada vez mais a presença de profissionais da educação básica no programa. Nós temos feito este esforço no sentido de buscar dialogar com as secretarias de Estado, né, com as secretarias dos municípios, para tentar uma interlocução à medida em que a gente consiga ofertar a formação de professores, tanto no âmbito do mestrado quanto do doutorado, para os nossos colegas docentes. E de modo muito especial aos docentes que estão nos interiores dos 62 municípios do Amazonas. Por que isso? Nós tivemos uma experiência com a SEDUC, que foi extremamente importante para nós, onde nós tivemos professores que vieram do interior, professores esses que desempenharam um papel importantíssimo, porque fizeram realmente história. Pensávamos que eles fossem ter alguma dificuldade, mas, para nossa felicidade, não só conseguiram concluir dentro do prazo o seu programa de formação de mestrado, mas também enriqueceram muito mais o programa de pós-graduação. E é nesse enriquecimento que a gente aposta para os próximos anos, um enriquecimento vindo, né, da sala de aula, da educação básica, um enriquecimento vindo a partir dessa interlocução com os nossos colegas que estão na rede. Para a nossa felicidade, vivemos um momento em que estudantes que ainda fazem parte do programa, né, como é o caso da Suiane, estudantes egressos do programa, né, também têm desempenhado um papel importante no sentido de entender que esse programa é parte dessa vida de cientistas que eles desenvolvem, ou seja, que nós não estamos apenas titulando mestres e doutores, que nós estamos formando efetivamente pesquisadores para a Amazônia, pesquisadores que vão atuar na educação básica, que vão atuar nos diversos espaços públicos e privados, né, e que vão levar efetivamente aquilo que aprenderam como possibilidades para a continuidade da construção do conhecimento. Esse é um perfil que a gente espera, e com muita alegria eu vejo Suiane e Enio, e eu acho que a professora Iolete daqui a pouco aparece também, né, nessa perspectiva de que este programa ele está para além da titulação, ou seja, o que de fato nós esperamos é formar, além de pesquisadores, profissionais comprometidos com esta educação básica. Agradecer profundamente o envolvimento das professoras Nayana e, em especial, da professora Ellen Picanso, né, que não se cansam, na verdade, de lutar e de organizar espaços que abram esse diálogo com a nossa comunidade científica, com a comunidade acadêmica e com a comunidade de docentes e demais profissionais que se interessam pelo tema da educação, como é o caso dos profissionais da comunicação social. Então, de fato, ter docentes no programa e colegas como elas, estudantes como os que estão aqui representando a parte do PPGE, nos alegra e nos faz acreditar que é, de fato, um compromisso importante fazer a pós-graduação na Amazônia. E é muito bom saber que esse engajamento delas, deles, né, de todos vocês que estão aqui, ele é parte desse movimento de continuidade dessa oferta, que precisa contar com a colaboração e a participação de todos nós. Nós esperamos que o programa de pós-graduação continue a ser um espaço de formação
mas que ele, para os próximos períodos, se abra muito mais à comunidade docente, e que cada professor que está na educação básica, que está no interior, em Parintins, Itacoatiara, Humaitá, em qualquer município, sinta que esse é um espaço seu também. Não dá para a gente ver, e eu fico muito triste e pensativa, colegas saindo, às vezes, de Itacoatiara, né, para ir arriscar sua vida, para ir investir o pouco recurso financeiro que nos é destinado a partir do nosso trabalho, em processos formativos em outros países, né? Sendo que muitas vezes esse programa está aqui do lado, né? Não dá para a gente aceitar que isso é uma mera opção desses nossos colegas. A gente precisa pensar e reposicionar esse programa dentro da sala de aula, como uma perspectiva real para esses colegas que estão nas escolas, para que eles pensem, né, que é possível entrar no PPGE. E aí a gente se coloca, de fato, à disposição de cada colega que está na educação básica, né? Que se tiver interesse de entrar nesse programa, que sintam que vocês serão bem acolhidos e que para nós é fundamental que esses professores estejam vindo para o programa. Nós não queremos este programa, um programa de costa, um programa que não veja que muitas vezes nossos colegas fazem um investimento tamanho para buscar uma formação em outros países e quando retornam, muitas vezes, tem maior dificuldade, né, de revalidação, de reconhecimento destes cursos, porque nós temos formatos, porque nós temos formas, inclusive, de conteúdo, etc., diferentes dos outros países. Então, é muito triste para a gente ver que muitas vezes os nossos colegas não pensam o PPGE como sua primeira opção formativa. Acho que o nosso desafio é esse, essa aproximação com a educação básica, e eu espero que esses eventos que vocês tão brilhantemente coordenam e levam, né, para a nossa comunidade, possa ser mais um elemento que estabeleça não só essa comunicação, mas essa aproximação com toda a comunidade científica. Então, a gente espera que a professora Ellen, a professora Nayana, digam, né, aos nossos professores da educação básica, aí em Itacoatiara, aí em Parintins, com os nossos estudantes em Humaitá, que sim, o PPGE é uma primeira possibilidade, que sim, nós queremos estar na sua primeira vontade, né? Aquele que quiser estudar, diga, eu vou tentar o PPGE, pelo menos se inscrevam, né? Não pensem que essa não é uma realidade possível, porque para a gente receber um colega da educação básica é muito importante, diz muito daquilo que a gente espera, daquilo que a gente quer construir para os próximos anos, né? Dito isso, eu agradeço mais uma vez esse espaço, né? E convido a todos, né, a prestigiar os outros dias que ficaram gravados, a participar nesta tarde, enfim, a apreciar aí essas obras que nós veremos daqui a pouco com os nossos colegas. Obrigada, professora Nayana, obrigada a todos que nos acompanham nesta tarde. Muito obrigada, professora Fabiane. Aproveito a fala da professora Fabiane para convidar a todos a se inscreverem no canal do Neo Amazônia, a acompanhar o site do Neo Amazônia. Está sendo colocado aí para vocês a transmissão no YouTube, os endereços. Inclusive, no site do Neo Amazônia, vocês têm acesso aos livros e os artigos publicados pelos pesquisadores do grupo. E também para seguirem, curtirem a página do Facebook do Núcleo de Estudos de Linguagens da Amazônia, o Neo Amazônia. Então, agora, eu desde já peço desculpa se errar o nome da Suene Cursino, mas eu vou fazer uma breve apresentação antes de passar a palavra a ela. Então, a Suene é jornalista, autora do livro Ruína e Criação, Relações Complexas em Imagens na Casa de Cultura de Parintins, é mestra em Sociedade e Cultura na Amazônia, na concentração na linha de pesquisa Sistemas Simbólicos e Manifestações Socioculturais, graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela UFAM, no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, o ICSIS, né? Atualmente é doutoranda, como colocou a Fabiane do nosso programa, PPGE, e tem interesse especial pelos estudos de dialogismo de Bakhtin, Amazônia, Cultura, Pensamento Complexo, jornalismo impresso, webjornalismo, livro-reportagem, ética na comunicação, educomunicação e educação. Então, Suene Cursino, por favor, fique à vontade.
Olá, boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo, né? A gente sempre tem que checar se estão ouvindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui no segundo simpósio em processos educativos e identidades amazônicas, né, realizado pelo NEO Amazônia, né, o Núcleo de Estudos em Linguagens da Amazônia, um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, e muito me orgulho de estar aqui contribuindo. Então, portanto, agradecer à professora Ellen, que também é minha orientadora no programa de educação, do programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal do Amazonas, onde no momento eu sou doutoranda. E eu sou fruto dessa universidade, né? Gostaria de dizer que sou fruto dessa universidade, vou tentar até marcar aqui meu tempo, eu tinha esquecido de botar aqui, gente, mas eu vou botar, prontinho. E onde eu fiz a graduação, estudei a graduação em jornalismo na Universidade Federal do Amazonas, no campus lá em Parintins, que também está contribuindo com o simpósio. E o mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, que foi onde eu desenvolvi a pesquisa da dissertação, que se transformou agora, né, em um livro, Ruína e Criação, Relações Complexas em Imagem na Casa da Cultura de Parintins. Esse hoje é o lançamento do e-book, né? O e-book eu vou mostrar para vocês no finalzinho da minha fala, o endereço direitinho onde está, que é lá no site do NEL. E também tem a versão impressa dele, né? Estou aqui com um exemplar. O lançamento da versão impressa foi no dia 4 de novembro, lá na Casa da Cultura, em Parintins. Foi feito lá uma atividade de ocupação e lançamento desse livro. E eu vou fazer uma apresentação, né, que eu preparei aqui, para poder a gente visualizar algumas coisas que eu acho interessante. Vou fechar aqui minha câmera, tá? Vou pedir licença. Para poder a gente conseguir não ter problema também com a própria internet. E vou transmitir a minha tela, tá bom? Vou apresentar aqui para vocês. Acredito que está passando aqui, também estou acompanhando, vendo. Bom, esse livro, essa pesquisa, não se faz sozinha essa pesquisa, né? Então, em primeiro lugar, a Universidade Federal do Amazonas, que entra nessa pesquisa, um lugar onde foi feita a dissertação, onde foi possível. Ela é resultado de um projeto que é orientado pela professora Rosemara Staub, no programa de Sociedade e Cultura na Amazônia. Então, eu gosto de destacar isso, né? Hoje eu sou aluna do PPGE faço parte do grupo do NEL. Essa pesquisa, ela também recebeu, né, a gente recebeu uma bolsa por 10 meses da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, o que foi essencial para a conclusão desse trabalho. A publicação dele em formato de livro, ele é feito a partir de um edital do Prêmio Feliciano Lana, na Lei Aldir Blanc, né, pelo governo do Estado do Amazonas, e a Secretaria Especial da Cultura, né? Então, tem um recurso para isso. Então, esses livros, eles são todos doados, eles não são vendidos. O e-book ele vai estar disponível também de forma gratuita, e alguns livros já foram distribuídos em universidades públicas, em escolas, e aqui em Manaus a gente vai começar também essa distribuição, e também, claro, que também vou levar aos meus programas, né, de qual faço parte, e a própria UFAM. A editora responsável é a Alex, aqui, né, a capa, onde nós temos aí essa questão da ruína e da criação, porque a tese que eu defendo nesse livro, nessa pesquisa, é que essa Casa da Cultura siga o ponto de vista da questão do urbano, ela é da questão da digamos, da arquitetura, ela é abandonada, dos políticos, da questão governamental, ela é abandonada, de um ponto de vista do movimento social e das atividades que acontecem lá, ela tem muita criação. E são os movimentos sociais, os artistas, os professores, os alunos, tanto da universidade quanto de escolas estaduais, e movimentos artísticos que participam ali daquele movimento, esporádicos, em fluxo e refluxo de ocupações da casa, que transforma essa casa num lugar de grande criação. E eu consegui, a partir do meu olhar de jornalista e também de militante, participante de um movimento chamado Parintins e Fantasia, captar essas relações, né? Captei por meio de imagens e também a partir de leituras de imagens de outros colegas que contribuíram com o acervo desse trabalho. E também com o diálogo com os próprios artistas, com os próprios militantes, a partir de entrevistas.
Bem, eu gosto de apresentar aqui o sumário, né? Então, eu tive o prefácio, prefaciado pela professora Rosemara, e o prólogo, escrito pela professora Fátima Guedes, né? Uma grande ativista em Parintins. Bem, os autores, assim, com quem eu dialogo nesse trabalho, nessa pesquisa, é o Mihail Bakhtin, com o dialogismo, o Edgar Morin, né, a questão da complexidade, um método, e o Etienne Samen, que eu tenho a honra, inclusive, de já ter enviado o trabalho para ele ler, para ele apreciar, então fico muito feliz de ter um dos autores, assim, dialogando diretamente e fazendo essa devolutiva também para eles. E o Etienne, ele fala sobre as imagens que pensam. Vou falar, assim, brevemente sobre o livro. Ele é dividido, né, em primeira parte, falo sobre a Casa da Cultura, né, sobre essa trajetória histórica, onde eu faço um registro, algo que foi difícil para encontrar, porque eu tive que praticamente juntar um quebra-cabeça, com várias partes falando, entrevistando, pegando notícias que foram veiculadas, um livro que tinha as atas, né, da Câmara, que estava na Câmara, então, produzido pela Câmara, então, assim, para juntar a história sobre essa casa. E entrevistas, né? E falei sobre as ações nesses espaços, com foco no movimento Parintins Sem Fantasia, um movimento pluripartidário, e que produziu o concurso de painéis Natal Sem Fantasia em 2016. Na segunda parte, eu falo sobre a complexidade das imagens, discorro sobre o que são as imagens, sobre o método e sobre a condução dessa pesquisa, desse caminhar. E no terceiro capítulo, eu falo por entre as imagens e para além das imagens, onde eu faço as análises das imagens que eu coletei, que eu fotografei da Casa da Cultura, e apresento também entrevistas que eu realizei com 19 artistas que produziram material na casa. Então, gostaria aqui de destacar, né, que essa casa, então, ela vive em relações de ruína, criação, abandono e ocupação, que elas se entrelaçam, né, mas elas não se misturam, elas nem se refutam. Elas formam, por outro lado, esse imbricamento de teias geradoras de diferentes dimensões que nos levam, ao mesmo tempo, né, ao questionamento do próprio Edgar Morin, que é sobre como pensar ao mesmo tempo a não-vida e a vida da vida. Então, seria olhar para essa casa e não ver apenas como ruína, olhar, né, de uma forma diferenciada. Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa, né, foi compreender as dimensões culturais, sociais e artísticas nessas imagens, mas não apenas nelas, mas para além delas e por entre elas. Aqui eu trago rapidamente para localizar quem não conhece a Casa da Cultura, como ela era há quase 35 anos, né, antes do seu abandono, e aqui a localização dela, porque ela fica muito próxima do Bombódromo, e ainda assim ela é muito invisibilizada, apesar de estar ali, bem próximo de um lugar muito conhecido de uma forma turística, né. Essa casa, durante muito tempo, ela ficou escondida, ela estava cheia de mato, ela tinha outdoors cobrindo, e quando foi em 2013, na ocupação do movimento Parintins Sem Fantasia, nós fomos lá e derrubamos os outdoors, que cobriam e escondiam essa casa, e mostramos essa casa, pintamos essa casa, limpamos, começamos a ocupar, uma ocupação que, a princípio, ela ficou contínua 3 dias seguidos, ninguém saía de lá, só se revezava, né, mas assim, era um revezamento, e depois fomos pensando em atividades para fazer nessa casa. E aí eram feitas exposições, aulas públicas, músicas, né, rodas de conversas, nessa casa que não tem teto, não tem janela, não tem porta. Então era uma casa para todo mundo, né. Infelizmente, ela no momento está passando por um período de abandono. Nesse dia que eu fui fazer o lançamento, foi um momento de ocupação, um dia de ocupação, uma tarde de ocupação ali para fazer o lançamento. Então, porque esse livro, ao mesmo tempo, ele traz essa pesquisa, traz o olhar acadêmico, mas também é uma provocação. O que a gente tem um lugar, um espaço como esse, né? A Casa da Cultura Alzira Sanier, bem ao lado também a biblioteca, que eu cito também no livro, as duas estão abandonadas há quase 35 anos. E por que precisa, então, a gente fazer tanta luta para chamar atenção para um lugar? Não existe um álibi para as pessoas dizerem que não conhecem, pelo menos quem está ali, né, que deveria ser responsável. Nessas minhas andanças aí na casa, entre as paredes, eu consegui
captar vários tipos de produção visual, né? Desde grafites, a pichos, diálogo com artistas que são de renome já estrangeiros. E no Natal Sem Fantasia, né, tive aqui essas fotos, essas aqui em específicos, elas são do meu colega, do Helder Mourão, e elas captaram alguns momentos do concurso Natal Sem Fantasia. Então, foram produzidos grandes painéis. Hoje eles não estão mais lá, porque alguns já foram atropelados, ou seja, pintaram outras coisas por cima, outros estão já meio apagados pelo tempo, afinal, desde 2016 a 2021 já se passaram alguns anos, e também já aconteceram outras intervenções, outros concursos de painéis, então eles já assumiram. E onde que eles estão registrados neste momento? Tanto ele quanto o que se passou, essa história, estão agora nesse livro, né? Não estou na dissertação, estou no livro, nessa discussão que eu retomo, essa produção que foi feita. São painéis grandes, em paredes, né, inteiras da casa, existem vários deles, né? E que eu fiz uma organização, depois que a gente olhou essas imagens, fizemos as conversas com os artistas, nós montamos em dimensões que levariam, né, a pensar. Onde eu não faço só essa descrição, mas converso com esses artistas, né? A maioria deles, pelo menos. A primeira dimensão, que é a da mídia, então conseguimos articular esses painéis, né, que falam, que trazem que retratam essa questão da crítica à mídia também. No segundo é a dimensão da igualdade, da liberdade, da fraternidade, eles vão trazendo essas correlações, e aqui a gente vê diferentes estilos também de desenhos, né, de pinturas, de críticas, e eu vou fazendo recortes desses itens e detalhando, eles conseguem dialogar com outras leituras, ou seja, o que tá fora, o que está dito e o que não está dito nessas imagens, né, que também trazem críticas ao contexto que a cidade de Parintins vivia naquele momento também, mas que ainda assim se ligava-se também o local com o global, então dá para fazer essa ligação toda, né, nesse trabalho. A dimensão da condição humana, essa dimensão de pensar sobre essas questões do desemprego, da fome, né, da violência. Aqui, inclusive, a gente tem um diálogo com artistas, né, com Portinari, com outros artistas, e a questão do Natal, então, assim, não traz uma simbologia do Natal como uma coisa muito, muito boazinha, mas como uma coisa, assim, a ser pensada. E ainda assim, mesmo em situações difíceis, é Natal. Situações difíceis é Natal, né? Mas esse Natal com uma crítica a partir dessa veia artística também que tem o parintinense. Ao mesmo tempo, conectando Parintins ao que é o nacional aí, inclusive o povo sem nação, ao mesmo tempo sem noção. São críticas, inclusive, que eles não ficam estagnados a 2016, quando elas foram produzidas, mas se a gente colocar hoje, em 2021, elas vão fazer grandes sentidos também. A dimensão da política governamental de Parintins, com críticas diretas, inclusive, a quem estava, né, na gestão naquele momento, e a problemas que já se arrastam há muito tempo e que também até hoje estão ali, como a da lixeira pública, problemas de questão de estrutura da praça digital. Ali teve uma crítica, esse primeiro quadro, onde tem o Papai Noel e a árvore de Natal, é uma crítica que foi relacionada à árvore de Natal que foi entregue, que tinha um valor exorbitante, em um momento onde existia em Parintins um grande desemprego, e também queimadas na lixeira, queimadas em terrenos, né? E problemas com voos, né? Por isso que tem urubus também aí, mas problemas também com o problema do aeroporto lá de Parintins, problema com voos cancelados por causa de presença de urubus, mas também uma denúncia assim, relacionada à questão do mau uso do dinheiro público com gasto numa árvore de Natal, enquanto as pessoas estavam passando por alguns problemas muito sérios relacionados à sua sobrevivência básica, né? Então, fome, desemprego, questões de saúde, críticas relacionadas aqui à distribuição do dinheiro, a um grande montante à capital, a outro pequeno a Parintins, mas esse pequeno já é fechado, ele já está trancado, já é de alguém, a corrupção, e a pergunta: que Natal é esse, né? Então, ao invés de só perguntar o que país é esse, que Natal é esse que ainda se celebra,
no meio de uma situação. E é interessante porque a gente também está em dezembro do Natal, passando por uma situação muito difícil, né, no mundo inteiro, e aí o Brasil também, e a gente pode também, inclusive, pensar que Natal é esse, né? E a dimensão do humor engajado, onde são imagens, né, foram produzir imagens, com essa questão mais da caricatura, do desenho ali também, do gibi, e fazendo essa correlação da crítica ao Natal e ao social. Então, assim, são quadros muito ricos para fazerem essas análises, essas correlações, essas relações, né, que a gente percebe dentro dessas imagens, por entre essas imagens, e eu vou além quando eu converso com os autores delas, e quando eu olho para essas imagens por detalhes e vou buscar referências e diálogos que eles possam ter tido direto ou indiretamente, né, num texto e no intertexto nessa criação, né, para ir além dessa produção, desse processo de produção das imagens. Aqui é uma imagem, uma fotografia que foi retirada no dia do lançamento do livro, agora do livro físico, né, onde tem aqui a professora Fátima, representando a TEI, o Movimento Parintins Sem Fantasia, que são o meu colega jornalista Floriano Lins, que está também sempre muito engajado com essas questões do movimento, foi uma atividade muito simples, mas também muito bonita, porque foi um momento de ocupação e de provocação para as questões dessa Casa da Cultura. Aqui eu mostro onde é que é possível acessar o e-book dele, né, o e-book do livro, no site Neo Amazônia, né, aqui na seção da esquerda em livros, a gente tem aqui outros livros que foram produzidos no grupo de pesquisa, basta clicar e baixar o livro. Bem, aqui já me restando 3 minutos, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e concluir dizendo que, assim, quem passa pela Casa da Cultura não sai sem ser tocado pelo seu contexto, pela sua história, né? E aí, portanto, não existe mais um álibi para o fechamento dos olhos para essa situação. Como pesquisadora, eu tenho certeza, na verdade, que pude dar a contribuição e o retorno, né, principalmente porque essa pesquisa é fruto da universidade pública, fruto dos recursos da educação pública, do fomento da educação pública. Então, fico feliz com esse resultado, essa devolutiva, e estou muito feliz em estar aqui também fazendo esse lançamento oficial, porque é uma forma de mais pessoas ficarem sabendo sobre esse trabalho, mas também de ser também um outro lugar para fazer essa provocação aos que são os responsáveis para que um dia Parintins possa usufruir daquele espaço de uma forma mais digna e que não seja necessário mais tanta luta pelas coisas óbvias para que as pessoas tenham lugares e acesso para suas produções de educação, de cultura e de lazer. Então, esse recado que eu trago da casa também para todos nós, para que possamos levar para nossas vidas, que é parar nunca, desistir jamais e lutar sempre enquanto se vive. Está escrito lá na parede da Casa da Cultura e é uma frase que é importante para que todos nós possamos nos inspirar para a vida. Vou parar aqui a minha apresentação. E dizer que, assim, que o livro está disponível, convidar a todos, a todas, né, para que possam acessar e, nas oportunidades, quem sabe também receber o livro físico, né, que eu ainda tenho aqui algumas edições para poder estar entregando, e eu quero poder concluir a entrega aqui em Manaus, nas universidades públicas, como eu já fiz em Parintins, e na biblioteca, e estou muito feliz, muito obrigada por este momento, tá bom? E eu fico também aberta a perguntas. Obrigada, Suene. Eu vou pedir, só para a gente se organizar, já temos algumas perguntas, mas eu vou fazê-las ao final das falas, se você não se importar. Antes de eu passar a palavra para o Enio, a sua apresentação me trouxe muitas lembranças, porque eu sou natural de Manacapuru, Amazonas, e a Casa da Cultura de Manacapuru teve um impacto muito importante na minha formação, inclusive por ser o único local ao qual os jovens da minha geração tinham acesso a uma biblioteca,
atividades culturais como balé, dança, lutas. Eu já estou fora de Manacapuru há mais de 20 anos, né? Eu não moro em Manacapuru há mais de 20 anos, mas eu vejo o abandono da Casa de Cultura também em Itacoatiara. E aí a gente se pergunta a quem interessa ou a quem não interessa a cultura para um povo, né? Num rol de usurpação de tantos direitos que a gente tem vivenciado. Bom, agora eu convido o Enio de Souza Tavares, professor doutor Enio de Souza Tavares, para apresentar o livro Subjetividade e Democracias, Escritas Transdisciplinares, de autoria dele e da professora doutora Iolete Ribeiro da Silva. Vou fazer uma breve apresentação do Enio. Então, o Enio possui doutorado em Educação pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em Psicologia também pela UFAM, graduação em Psicologia, eu também, Enio, concentrando-se nas áreas de Psicologia Social e Clínica, a partir do referencial teórico histórico-crítico, tendo como principal linha a psicanálise inglesa, especialmente apoiado na teoria de Melanie Klein e Bion, em interlocução com o pensamento de Gilles Deleuze, Félix Guattari e Michel Foucault. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Psicologia da Universidade Federal do Amazonas e está vinculado ao Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, o LAPSUS, da Faculdade de Psicologia da UFAM. Tem interesses em metodologias qualitativas de investigação, estando vinculado a grupos de pesquisa sobre o adolescente autor de ato infracional, socioeducação, poder e liberdade, subjetividades contemporâneas, clínica psicológica e psicopatologia. Então, Enio, seja bem-vindo e fique à vontade na apresentação da sua obra. Obrigado pela acolhida, Nayana. Eu também vou cronometrar, né, para a gente não se perder. Queria saber se estão me escutando também, acho que é importante isso. Né? Sim, te ouvimos bem. Vou projetar aqui, mas antes de projetar, queria dizer assim, da alegria de estar participando desse evento, e falar assim, dessas coincidências significativas e importantes, né, que a vida vai nos presenteando. Tem um monte de coisa ruim que está acontecendo, mas também tem coisas bacanas que estão acontecendo, né? E acho que esses encontros a gente pode sinalizar como esses presentes da vida. Bom, eu trabalho com psicanálise, e a psicanálise ela pensa nesse resgate da nossa história, né, da nossa infância, que é um patrimônio, digamos, individual, e que muitas vezes a gente quer negar, né? Mas dentro do nosso inconsciente estão lá, né? Às vezes em ruínas, às vezes arcaicos, e um pouco acho que isso tem a ver com a cultura, né? Como a gente lida com a cultura, com o nosso patrimônio, com a nossa história, e como a gente vai, enfim, né? Isso tem a ver com algo psicológico, estritamente psicológico, mas o estritamente psicológico é constituído altamente da política, né? Da política como campo de força, que também se expressa nos jogos políticos partidários, mas que vai para além, né? Então, acho que tem essa sinalização, e mais, assim, digamos, mais afetadamente dizer da alegria de ter visto a Casa da Cultura de Parintins. Eu sou parintinense, vim para cá, para Manaus, estudar, já tem quase 20 anos, e moro, tenho casa ainda na rua que dá acesso à Casa da Cultura. Então, passei minha infância na Casa da Cultura enquanto funcionava, e sinto que muito do meu desejo de estudar tem a ver com a biblioteca, que a gente chamava, né? E também outras coisas assim da minha vivência na infância. Eu lembro de ir para a Casa da Cultura, já estava em ruína, e lá tinham caminhões abandonados que faziam cimento, que coletavam lixo, aqueles caminhões que tem aquela roda que fica... nem sei dar o nome daquilo. E eu lembro muito de eu ir com os meus amigos, e às vezes sozinho, para aquele lugar, que era só mato e etc., e de, ou sozinho ou com alguém, a gente ficar ali contemplando o silêncio, o barulho. E eu lembro também de algumas vezes a gente ir para ali, ouvir o ensaio no Bumbódromo, ou o próprio festival já acontecendo. Então, eu fiquei muito feliz de ter visto essa ocupação, né?
E eu sempre acho que Parintins tem muita potência transgressiva, que é um pouco que eu vou falar depois do nosso trabalho. E gostei muito assim de ouvir a Suene falando sobre criação, processos de criação. No meu currículo tem Laboratório de Psicopatologia Sujeito e Singularidade, então não é mais essa informação, tem que atualizar. Recentemente, esse texto e outros textos que a gente foi produzindo e estudando, e o próprio doutorado, me fizeram ficar obcecado por esse negócio, que é a criação. E aí, entrando como professor da FAPSI, da Faculdade de Psicologia, e eu acho que isso é produto dos estudos do doutorado, né? Eu criei um laboratório chamado Psicanálise Clínica e Criação. Né? Então, é cara essa palavra para mim, eu estou tentando descobrir o que é isso, como é que a gente faz criação, mas não tenho dúvida que a população de Parintins tem essa potência de criação. Né? Aliás, o Deleuze, que é um autor que eu gosto, fala bastante sobre isso, que o presente, a criação é urgente no presente. Né? E eu acho que no tempo que a gente está vivendo, isso é bastante verdadeiro. Né? A gente precisa, no nosso tempo presente, de ações e proposições e posturas de criação. Bom, isso já é parte do texto, tá? Mas também para ancorar com o nosso momento aqui, que eu também acho que pode ser um momento de criação. Vou apresentar aqui a tela. Fiz um resuminho do que a gente fez. Está aparecendo para vocês? Só para eu ter... Sim, está aparecendo. Muito bem. Bom, primeiro dizer que esse livro não foi escrito por nós, a gente escreveu um capítulo nesse livro, então só para falar sobre isso. É um capítulo que me deu muita alegria de escrever junto com a professora Iolete. Na época eu era orientando dela do doutorado, e o capítulo do livro chama O Tempo, a Juventude e o Precário. Reflexões sobre as impossibilidades de uma vida livre, ética e bela. Está dentro de uma obra chamada Subjetividades e Democracias, Escritas Transdisciplinares. É uma obra, é o 9º volume de uma coleção chamada Transversalidade e Criação, olha aí de novo a palavra, né? Ética, Estética e Política. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando hoje. O nome da coleção é essa, e esse é o volume 9, né? Subjetividade e Democracias, Escritas Transdisciplinares. Então, eu vou falar um pouco sobre o percurso, o histórico desse texto. Ele nasce, né, da minha mobilização para fazer uma tese sobre o adolescente autor de ato infracional. Eu queria entender como era que se dava a experiência de liberdade de adolescentes que estavam cumprindo privação de liberdade por medida judicial, né? Então estavam internos, dentro de uma experiência da prática educativa, né? Mas na teoria que eu usei, na proposta filosófica que eu usei, que é a proposta do Foucault, a liberdade tem uma definição ou uma compreensão, muito mais do que definição, bastante específica. E para isso eu estudei esses temas, né, que estão todos associados às escritas do que a gente chama de último Foucault. Né? A gente conhece o Foucault do poder, né, da analítica do poder, e embora esses temas eles tenham a ver com o poder, é como se fosse uma reação ao poder, né? Uma reação no nível da criação e da resistência, né? Que são os temas da ética, da liberdade, da estética e do cuidado de si. Então, recorri a esse autor especificamente. O Foucault faz uma leitura dos gregos, né? Da ética grega, da estética, especialmente do cuidado de si grego. E a minha banca final, eu estou adiantando um pouco, mas a minha banca final, isso está sugerido na tese, e ela afirma, né, junto comigo, a banca, de que o exercício da liberdade se dá pela via da transgressão,
né? Que é o caminho da transgressão, e não que produz não só o cuidado de si, mas produz a criação de si, né? Então, o exercício da liberdade por meio da transgressão produz o cuidado de si, a criação de si. Isso é muito interessante, porque a gente está falando de adolescentes que estão em conflito com a lei, né? E no meio da tese a gente está falando sobre transgressão, cuidado de si, quer dizer, não é uma apologia à delinquência, mas é uma relação não moralista, né, com esses processos educativos e como isso implica a experiência de liberdade desses sujeitos, tá? Lá dentro das instituições socioeducativas de internação, existem escolas, né? Sala de aula, etc, etc. A ideia de que, como são sujeitos de direito, a garantia desse direito à educação precisa acontecer mesmo dentro do espaço de internação, né? E aí me surgiu uma questão, né, a minha e a Olete, de pensar assim, um outro contexto de educação, que não é esse socioeducativo, de internação, mas de pensar a escola, estou chamando aqui de escola convencional, não sou pedagogo, eu posso estar errando esse conceito, tá? Mas quais as possibilidades do exercício da liberdade e do cuidado de si, né, para os estudantes de escolas convencionais, não lá da escola do socioeducativa de internação, né? Por isso a questão, né? Qual a possibilidade ou a impossibilidade de uma vida livre, bela e ética, né? Tomando como pano de fundo, eu acho que uma coisa que está muito presente no nosso imaginário, chega nos nossos ouvidos, que é o contexto atual da escola, né? O contexto atual do ponto de vista da subjetividade e da saúde mental dentro da escola, né? O número de pessoas com ideação suicida tem aumentado dentro da escola, né? O número de pessoas que se automutilam, de adolescentes e às vezes crianças que usam esse tipo de comportamento por algum motivo tem aumentado dentro da escola, né? Então, o aumento de casos de depressão, do que a gente chamaria de depressão, a psiquiatria chamaria de depressão, e de transtornos de ansiedade também tem aumentado de maneira, assim, gigantesca dentro da escola, e aí a Covid veio só potencializar esses dados, né? Aqui em Manaus, se eu não me engano, nós não temos esses dados, assim, organizados numa pesquisa, e isso é uma intenção ali nossa da FAPSI, de alguns professores, de a gente organizar, né, como um desdobramento, inclusive, desse cenário e também desse texto, como diante desse contexto, exercitar, portanto, né, a liberdade, o cuidado de si e a saúde, né, como um todo, né? Tendo ainda como uma questão a mais, né? Lá em Parintins a gente diria assim, e para completar, né? Quando a gente está contando uma história, né? Para completar, tendo como pano de fundo a reforma do ensino médio, né? O que pode significar, do ponto de vista da subjetividade, da saúde mental, do cuidado de si, do exercício da ética, porque a ética pressupõe que a gente também tem que fazer um exercício reflexivo, de escolha, né, um exercício de reflexividade, quando a gente pensa no Edgar Morin, né, Suane? Um exercício de reflexividade. Como pensar isso dentro de um contexto em que é retirado disciplinas que possibilitam que a gente faça isso, né? A tese que a gente usa é de que a vida tem um certo descompasso, tem uma certa tragédia, tem dados que escapam à gramática e que escapam à lógica matemática, que simplesmente entram no campo do dilema, do paradoxo, do conflito, e que muitas vezes a gente não consegue lidar por essas lógicas de subjetivação cartesiana, digamos assim, né? Onde 2 mais 2 é 4. Nem sempre no campo da subjetividade isso se afirma dessa maneira, né? Então,
é só a arte, a filosofia, a história, né? Esses discursos, digamos assim, moles, a gente acredita, que possibilitam também a produção de uma subjetividade que pode ser ética, livre, estética e cuidadora de si, né? Pensando que a escola produz sujeitos, e essa não é uma fala minha, né? Desde dos marxistas, né, que chamam a escola de aparelho de Estado, né, uma reprodutora de ideologias. Até o próprio Foucault, que diz que na escola há uma reprodução da disciplina, e a disciplina e poder, elas não existem para reprimir a gente, mas ela existe para produzir um certo homem, uma certa mulher, um certo humano, né? Então, o que é que essa reforma, por exemplo, vai produzir de humano e de subjetividade, né? E de impossibilidades, que o nome do texto é esse, né? Possibilidades e impossibilidades de uma vivência mais ampliada. Bom, e aí o texto, apresentando o texto diz alguma coisa como isso, né? Falar do tempo, do nosso tempo, é uma questão ampla e complexa, muito embora a provocação não seja do tempo enquanto categoria, mas o tempo em que a gente está vivendo, né? Com o governo, por exemplo, que a gente está vivendo, com a reforma que a gente está tendo, né? Com esse número alarmante de psicopatologias do contemporâneo. No entanto, entendemos que uma boa reflexão sobre o tempo se liga diretamente ao nosso tema, que é esse que a gente está discutindo, do ponto de vista psicológico, né? Porque a gente quer dar a nossa contribuição a partir desse lugar. Uma outra forma de olhar a conjuntura do nosso tempo será a tentativa, e foi mesmo um pequeno ensaio, uma tentativa rápida, modesta, né, de refletir sobre a reforma do ensino médio a ser instaurada neste nosso tempo. E a hipótese é de que a subjetividade forjada na escolarização proposta pela reforma do ensino médio retira do sujeito estudante, que é, ao mesmo tempo, né, complexo nesse sentido, ele é, ao mesmo tempo, estudante, cidadão e sujeito psicológico, ele retira, essa proposta retira recursos importantes para o sujeito lidar com a vida, né? Porque a condição para que a gente tenha uma vida ética, livre e bela, né? Bela não é bonitinha, assim, bela é rica de experiências, né? A condição é a gente ter força interna e recurso interno para a gente negociar com a vida, né? Então, Enio, a gente não está visualizando o teu slide passando, ele está ainda na capa, tá? Não. Oh, que pena. E agora, estão vendo? Agora sim. Então, eu vou deixar desse jeito, tá? Tá certo. Então, eu estava fazendo um resumo, ó, eu tinha apresentado essa primeira caixinha aqui, ó. Beleza. Sim, agora a gente está visualizando você mudar. E agora estou apresentando essa, tá? Na verdade, eu estou nessa aqui. Me perdi. Acho que é aqui, ó. Então, que a gente precisa desses recursos, então, né? E essa reforma, então, nos retira esses recursos importantes para a gente lidar com a vida e com a precariedade próprias do nosso tempo e, de forma geral, com os descompassos da vida, né? O último resumo, assim, resumão, que a gente encerra a nossa reflexão dentro do campo da promoção da saúde, né? Promoção da saúde é aquela que diz que não basta a gente querer escolher, decidir ser um sujeito ético, né? Somente. A gente precisa ter opções de escolhas que são saudáveis, né? Porque senão a gente pode culpabilizar o indivíduo porque ele está na vida ferrada que tem, porque ele escolheu. Não, mas a gente precisa criar condições dentro da escola, na cidade, na cultura, onde o sujeito possa fazer essas articulações e essas suas reflexões. Quer dizer, não adianta só dizer que tem o CAPS, por exemplo, para atender a demanda de saúde mental. O CAPS precisa estar localizado num lugar estratégico dentro da cidade, e as pessoas precisam ter condição de
de deslocamento, por exemplo, para ir até o CAPS, ter dinheiro para passagem, né? Então, a promoção da saúde diz isso, né? Que saúde mental e saúde é sempre intersetorial, tem a ver com cultura, com expansão urbana, com trânsito, com arquitetura, etc, etc. Então, a pessoa precisa ter, né, condições para decidir também. E a escola, a gente pensa que a escola pode ser esse espaço também, né, de possibilitar essas escolhas. Bom, algumas derivações do texto, né, eu vou só ler, que estou no finalzinho já do meu tempo. A necessidade da escola como um continente, como um espaço, né, capaz de conter os diversos modos de vida. E a gente está pensando aí nos diversos sofrimentos, mas também nas diversas formas de existir, né? Acho que um grande tema que a gente tem resgatado é o tema da diversidade de gênero e da diversidade sexual. Não tendo um espaço que é capaz de comportar a diversidade e a diferença, o sofrimento psíquico chega, né? A produção de uma nova forma de subjetividade que não normatize os corpos e as experiências de si, mas que cuide, em vez de normatizar, que cuide. E isso tem tudo a ver com o que a gente tem chamado de novo normal. O termo novo normal como uma cilada anunciada, porque tudo o que foi tratado a partir dessa chave do normal teve como derivação estratégias de exclusão e de sofrimento psíquico, por quem é excluído. Então, essa cilada baseada numa prática de silenciamento e da impossibilidade de fazer vazar o que é silenciado para uma criação, né? Criação, para expansão, para fala, né? Para os adereços do corpo, para o modo como eu vou expressar o meu corpo. E uma vez silenciado, isso explode. E realmente a gente tem visto uma pandemia de sintomas psíquicos, né? Explode para os sintomas psíquicos, tá? E veja, eu estou colocando isso não como uma questão do indivíduo, eu estou colocando isso como uma questão da cultura e das instituições, né? Como elas se apresentam e toleram, e suportam, e contêm as nossas diferenças no contemporâneo. A importância, portanto, né, é mais uma derivação da pesquisa científica na implementação de novas políticas de agenciamento da subjetividade que considere, portanto, a diferença, né? Eu acho que esse é o finzinho do que a gente apresentou no texto, e apresento a referência, né, do nosso trabalho, um trabalho escrito por mim e pela Iolete, pela professora Iolete, como fruto dessas discussões no doutorado, e que está dentro desse livrinho da CRV, e está no site da CRV, tá, para venda. Bom, é isso. Obrigada, Enio. Eu gostaria agora de informar que a lista de presença, ela será postada. As pessoas que estão interessadas em assinar, fiquem atentos à lista de presença. Bom, eu vou começar com algumas perguntas que estão no chat para a Suene, e aí, em seguida, eu passo... inclusive, eu tenho 2 questionamentos, particulares, e a fala do Enio me trouxe. Agradeço aos colegas que contribuíram pelo site. Bom, a Arielle Boechat fala o seguinte, para a Suene: parabéns pela sua publicação, e pergunta: quais os impactos do movimento da Casa de Cultura de Parintins na sociedade parintinense? Você fica à vontade. E aí eu já aproveito para, acho que a Arícia também vai nesse caminho, porque ela pergunta, Arícia Souza, seu trabalho na Casa de Cultura de Parintins tem continuidade no seu doutorado? Então você fica à vontade. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigada, né, pelas perguntas.
Bom, o impacto do movimento, né, na Casa da Cultura, em Parintins, em primeiro lugar, que essa Casa da Cultura ela foi construída para ser assim como a professora Nélia falou que tem lá a Casa da Cultura no município, que agora acabei esquecendo, o nome Manacapuru, acredito, né? Você falou? Isso, Manacapuru e Manacapuru. Itacoatiara. Itacoatiara. Ela é justamente também ela seria, né, nesse viés de profissionalização, um lugar de atividades culturais. Então, o impacto de uma Casa da Cultura em Parintins seria nesse sentido também, né, e fundamental, inclusive. Aí, porque eu consigo entender a tua pergunta de duas formas. E aí, a questão da ocupação da Casa da Cultura para a sociedade parintinense, ela, no período que foi feito lá, que nós fizemos, ela foi muito importante, porque ela trouxe de volta aquela visibilidade da casa, e também, ao mesmo tempo, foi uma forma de denúncia para que ela estava escondida, mas também porque, como ela estava escondida, ela era um espaço onde havia muito problema assim, de esconderem roubos, de fazer alguns delitos. Então, inclusive, quando tinha ocupação, a vizinhança ela gostava até, de certa forma. E quando paramos de ocupar e acontecia algum problema e tinha lá alguma coisa de atividade de delito, eles, inclusive, ligavam, né? A professora Fátima até relata isso para a gente, quando eu vou e converso com ela, eles ligam para eles perguntando, né? Pedindo uma certa satisfação sobre aquele espaço. Porque ele está aberto, então, às vezes, encontravam roubo lá, por exemplo. Então, era um lugar onde, assim, às vezes nós chegávamos lá para um dia de ocupação, para limpar a casa, e tinha resto de coisa de bebida, de droga. Então, aquele espaço ali, abandonado, quando ele não está em atividade, ele é perigoso para a sociedade. Então, ele é um lugar, assim, de certa forma, perigoso. Inclusive, isso também dá vida para ele, porque o relato no coisa aqui, no meu trabalho, na pesquisa, que quando ele é ocupado também por pessoas que vão fazer atividades que não são do bem, assim, da atividade de delito, ele também é um lugar de criação por isso. Também é um espaço vivo por isso. Então, e daí surgem conflitos, né, também. Já que está vivo, né, a gente vai ter esse conflito. Portanto, e quando existia o movimento de ocupação do Parintins e Fantasia, a vizinhança até gostava, de certa forma, porque aquele lugar estava ocupado, tinham pessoas fazendo atividade, né? Então, a casa estava limpa, a casa estava arrumada, né, esse espaço. E aí o impacto também para a cidade. Eu lembro que uma vez, durante o período de ocupação, eu peguei um mototáxi lá e eu perguntei assim, poxa, e aí, o que você... Aquele meu papo, né, de jornalista, que não se identifica o que é, e aí joga uma para saber o que a pessoa quer saber, pensa sobre aquilo. Poxa, e aí você viu aquele movimento de ocupação que está tendo lá, né, na Casa da Cultura? Aí ele falou, eu acho bom isso, porque esse lugar lá tava parado esse tempo todo, e tem às vezes... Aí ele falou, até esconder roubo por lá, pelo menos assim, parece que vai chamar atenção para o lugar para fazer alguma coisa. Que afinal, quase 30 anos daquela forma, é difícil você ser uma autoridade, um político em Parintins e dizer que não sabe que existe, né? Então, assim, a população achou interessante para isso. O movimento também social acha também, existe um reflexo para eles, tanto que, assim, pensou-se, né, em fazer com que a casa se tornasse como se fosse um núcleo dos movimentos sociais de Parintins. E a gente até tentou se informar se a gente podia pegar esse espaço. Só que é um lugar público, não é assim que se pega um espaço, né, público. Então, pensou-se também em fazer isso. Ou também, até numa associação para os artistas plásticos em Parintins. Pensou-se também nisso, para tentar definir. Então, assim, existem diferentes formas de dar um impacto nesse lugar, e é claro, como faz parte ali da sociedade, né, como está impactando sim. E eu acredito que, utilizando-se da melhor forma daquele espaço, principalmente lá do lado onde há a biblioteca, que também está abandonada, e esse espaço que é a estrutura da Casa da Cultura, com certeza os seus resultados serão muito positivos para toda a cidade, inclusive para o Amazonas inteiro, né? Não só Parintins. E a outra pergunta é se tem alguma relação com o trabalho da continuidade no doutorado. Diretamente, não, porque eu já vou fazer no doutorado uma outra pesquisa, né, relacionada à análise do discurso, envolvendo a educação no contexto pandêmico no estado do Amazonas, em veículos jornalísticos do Amazonas.
Porém, as leituras, elas me levam muito para isso, porque eu vou continuar dialogando com a teoria do dialogismo do Mikhail Bakhtin, por exemplo. E, por outro lado, como eu já tenho ali a leitura do Edgar Morin, não tem como eu me desvincular, né? Ela já faz parte da minha construção como pesquisadora. E a mesma coisa do Etienne Samen. Se eu for olhar uma imagem num veículo de notícia relacionada a essa questão da educação em pandemia, eu também vou fazer essa leitura de imagens a partir de tudo aquilo que eu já estudei. Então, assim, não existe uma continuidade direta, até porque aí o programa é diferente, né? Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia e o doutorado em Educação, mas eu consigo correlacionar. Inclusive, na verdade, quando eu escrevi o projeto de tese, sempre dialogando com a professora Ellen, que ela é lá no curso de comunicação, a gente sempre tenta articular comunicação, educação e a Amazônia, né, e o Amazonas. Então, a gente está sempre tentando fazer essas correlações dentro do nosso projeto, da nossa ideia e dessa criação dessa pesquisa que está em andamento e ainda está assim, muito novinha também, né? Estou no primeiro ano ainda do doutorado. Então, tem muita coisa ainda a agregar, né? Muita coisa para ler e para desenvolver e pensar. Então, mas quem sabe mais para frente a gente pega mais coisas. Mas, assim, existem... A Casa da Cultura, ela é um potencial, ela tem potencial muito grande para pesquisa. Qualquer pessoa que tiver um interesse em olhar para ela com olhar de pesquisador, ele vai encontrar ali muitos focos, muitos, assim, focos para pesquisar. E aí eu queria comentar que eu fiquei muito feliz dele me falar, então, que ele é de Parintins, né? Então, assim, fiquei muito feliz de você trazer esse relato. Então, nada só pura coincidência. A gente está aqui porque a gente era o lugar que nós deveríamos estar falando sobre tudo que nós falamos. Então, foi muito bom também de ouvir, né, a sua fala também. E então eu devolvo a palavra para a Nayana. Obrigada, Suene. Agora eu tenho uma questão no chat para o Enio, mas antes eu gostaria de fazer as minhas questões. Enio, a reforma do ensino médio, ela chega em um momento em que se fala muito, tanto nos meios de comunicação, como nos meios de interlocução com os docentes, inclusive meio estes não formais, né, as revistas, enfim, os programas, se fala muito no desenvolvimento das competências socioemocionais. E aí eu queria que você talvez nos falasse um pouco sobre o que você pensa sobre esse conceito de competências socioemocionais e se é possível desenvolver estas ditas competências neste contexto de reformulação do ensino médio. E aí uma outra pergunta, quando você fala do novo normal, que você coloca o novo normal como uma cilada anunciada, me vem muito à mente um termo que eu também acho uma cilada, mas que tem ficado muito popularizado, que é o de resiliência. Certa vez eu vi em um meme no Facebook que resiliência é a meritocracia da psicologia. Então, a minha outra pergunta vai nesse sentido de pensar como esses termos que são tão continuamente incultados na mídia, principalmente ligado nesse momento de pandemia, o novo normal, a resiliência, eles também podem contribuir para o processo de adoecimento desse jovem, já porque, pelo menos ao meu olhar, há uma certa tendência a você atribuir ao sujeito a responsabilidade pelo seu não sucesso. E isso, assim, me preocupa muito como professora universitária também, porque eu tenho presenciado, eu sou formadora de professores, eu estou sempre nas escolas, eu tenho presenciado um desalento do jovem que está nas escolas, um desalento de perspectiva de futuro. Então, meu questionamento que você gostaria que você comentasse um pouco vai nessa direção, das competências e da tal da resiliência no novo normal. Muito boa pergunta. Eu não sei se eu consigo responder com totalidade ou como eu gostaria de responder, com o tempo, né? E acho que as perguntas, elas existem para a gente se organizar, né?
todo mundo aqui que fez doutorado, mestrado, sabe que o quanto que a gente se organiza em torno das perguntas. Então, acho que vale a pena essa pergunta ficar sem uma resposta total, né? Mas uma resposta mais parcial, eu acredito, talvez até um pouco além do que algumas pessoas acreditam, né? Eu gosto muito daquela ideia gramsciana, né, de encontrar a brecha para a gente conseguir fazer, né? Bom, então, se é possível fazer alguma coisa, eu acho que sim, né? Porque a gente não está vivendo um estado de escravidão e um estado de total aniquilamento. A gente ainda vive numa democracia, a gente goza de alguma experiência de liberdade, de possibilidade de expressão e de possibilidade de negociação. Então, eu acho que a gente ainda consegue, e se está na letra do texto, isso ainda fortalece um determinado empreendimento para esse caminho. Então, eu acho que sim, eu acho que é possível. O que eu estou anunciando, o que eu estou tentando provocar, é o que é que falta e que poderia estar contido como parte da política, né? Mas acho que mesmo não tendo isso, mas tendo outras possibilidades, a gente se atrela a essas possibilidades. A pergunta é, nós queremos coletivamente promover isso de fato dentro da escola, né? Porque eu recentemente estava numa escola específica tentando trabalhar exatamente todas essas demandas que eu estava propondo, que eu estava falando, e todos os atores, todos, né, que a gente estava conversando, assim, mostraram algum nível de resistência no sentido não resistência política, mas resistência de dificuldade, defesa, se defendia para não se comprometer com esse projeto de desenvolvimento de capacidades socioemocionais, que é um outro nome que a gente chama, por exemplo, na psicologia de força psíquica. Força psíquica de negociação com a vida, né? É um outro nome. Porque promover isso significa cuidar. E cuidar implica um trabalho de modificação diante daquele objeto que é cuidado. E isso exige trabalho, né? Eu estava tentando propor um projeto grande chamado Escolas que Cuidam. Mas para a gente construir escolas que cuidam, a escola precisa se movimentar. E isso também é uma política, Nayana. É a política da terceirização. A gente não se implica com a nossa própria vida. Quem é que tem que modificar a escola? É o psicólogo, o pedagogo, é o especialista da área. Quer dizer, a mudança socioemocional, ou as competências socioemocionais, embora estejam ali descritas como um plano para toda a escola, para toda a educação, quem é o especialista disso é o psicólogo. E aí, isso é uma política também, de que o especialista vem me mudar. Por isso, talvez, nesse modo de subjetivação contemporâneo, por isso que a gente prefere tomar remédio do que fazer terapia, ou mudar de vida, não precisa nem fazer terapia, ou fazer movimento social, ou participar de um movimento artístico que me dá dignidade, mas eu estou aí implicado com isso. Então, eu acho que é possível, sim, né? Mas tem essa questão de que a gente precisa mudar a política, a micropolítica, né? E isso dá trabalho. Eu não posso exigir também isso dos professores e dos gestores e dos alunos, porque acho também que há uma política de esgotamento desses profissionais e uma política de entristecimento desses profissionais. E sem força vital e sem alegria, parece uma besteira que eu estou falando, não tem como fazer transformação social, não tem como fazer criação. E esse esgotamento é uma política perversa sobre os atores da escola, né? Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. Bom, concordo com a ideia de que a resiliência é o novo desodorante que a gente pega no supermercado e a gente usa para tudo, né? Resiliência virou, de fato,
uma ideologia no sentido marxista, como alguma coisa que perpetua as relações de desigualdade. Mas fulaninho, que morava lá no Santo Antônio do Mucajá, interior de Parintins, estudou e agora faz medicina. Né? Quer dizer, existe uma discussão, que é uma discussão contemporânea, que quem faz é o Boris Cyrulnik, que é amiguinho do Edgar Morin, que é amiguinho da Suene. Eles escrevem, inclusive, um texto junto, que ele diz assim, que a resiliência é bastante complexa. O sujeito que está vivo, ele é resiliente. O sujeito mendicante que está vivo é resiliente. E não existe uma entidade que é a resiliência que eu porto ou não. Eu sou resiliente em uma coisa e em outras não. Então, isso vai complexificando o processo. Mas o uso que a gente faz desse desodorante resiliência é feito em grandes pacotes. Né? Ou o sujeito é ou não é resiliente, e aí sim, isso está de mãos dadas com a meritocracia. O que eu acho que a gente precisa ficar antenado é assim, o que tem de transgressor, de potente, de criação, de rebelde, de novas possibilidades, e que rapidamente é capturado pela lógica anterior, né? Eu acho que um bocado de discurso aí, eu acho assim, que quando alguns discursos extremamente potentes foram parar no Big Brother, a gente enfraqueceu a luta. Eu acho que alguns discursos que estão agindo na brecha precisam continuar nessas brechas e nesses lugares para fazer transformação. Quando eles são capturados por uma lógica, digamos assim, conservadora, tradicional, liberal, seja lá o nome que a gente quiser dar, isso também é uma estratégia de enfraquecimento da potência desse discurso, e a resiliência está incluída nisso, eu acho. Né? É isso. Perfeito. E aí você fala de cuidar, e nós temos uma pergunta da Arielle que vai nessa direção. Primeiro, ela parabeniza você, Eli, pelo seu trabalho, e faz a seguinte pergunta: de que forma nós, educadores, podemos proporcionar essas reflexões em nossos educandos? E acho que você pode falar um pouco como foi o delineamento do teu trabalho na escola nesse sentido. Seu microfone está desligado. Isso. Não, eu estava desligado porque eu estava falando, minha Nossa Senhora. A princípio não tem uma coisa, uma fórmula, né? Mas eu acho que é importante a gente dizer certas questões. Esse conceito de cuidado de si é um conceito que o Foucault usa e que é atribuído aos gregos e os romanos, né, antigos, do primeiro século romano, né? E ele dizia uma coisa, assim, que nessa civilização, cuidar do outro tinha como pressuposto cuidar de si antes. Então, acho que tem uma chave, uma metáfora legal, assim, né? Tem um certo anacronismo, porque a gente não vive naquele tempo, né? Mas alguma coisa pode nos servir. Para a gente cuidar do outro, a gente precisa cuidar de si antes, né? E bem da verdade, no tempo que a gente está vivendo, está todo mundo muito esfacelado, né? Tá muito pesado para todo mundo, né? Então, eu acho que essa lógica ainda serve, assim, o primeiro cuidado precisa ser um cuidado de si. Mas eu não sou liberal no sentido de que cada um por si primeiro. Eu acho que a gente precisa construir uma cultura de cuidado, né? Uma cultura onde a gente não elimina o que é diferente, onde a gente não elimina o que é estranho. Porque, às vezes, só é estranho, não é patológico e não é doente. Às vezes, o sujeito tem um negócio que é uma estranheza e a gente vai procurar no catálogo de doença e a gente encontra transtorno esquizoide, transtorno depressivo, transtorno não sei o quê. Às vezes, a gente tem que viver uma experiência de tristeza que é para a gente amadurecer, que não é exatamente depressão. É uma posição depressiva, né? A gente lê os textos da psicanálise, a gente vê que a tristeza ela tem uma função muito interessante de a gente elaborar luto, de a gente deixar passar o passado, de a gente ver a vida como ela é. Mas a gente não suporta a estranheza da depressão. Da depressão não, da tristeza, né? A gente não suporta a estranheza da ansiedade. Quando chegou o Covid,
tanto as pessoas ficaram mais ansiosas, quanto os psicólogos começaram a fazer live para as pessoas pararem de ser ansiosas. Impossível, né? Quer dizer, está vindo um cometa para destruir a Terra e a gente tem que ficar feliz e alegre e alto astral. Chamam de positividade tóxica hoje em dia, né? Então, eu acho que a gente precisa, culturalmente, aprender a suportar as estranhezas um pouquinho, para que isso possa se transformar em uma outra coisa depois, né? Então, essa seria um pouco a dica mais social, digamos assim, né? E talvez mais microscopicamente, a gente procurando enriquecer a nossa vida com outras mentes. Acho que a gente não se amplia sozinho. A gente se amplia dialogando, conversando. Eu gostei muito da experiência da Suene, assim, fazendo movimento, né? Discordando das pessoas, as pessoas discordando da gente, a gente pensando, enfim, né? Se movimentando em conjunto. Isso enriquece a nossa mente. A gente só consegue, por exemplo, ficar sozinho quando a gente está abarrotado de gente dentro da gente. É um paradoxo isso. Então, eu diria que, assim, né? Isso faz com que professores, né, sejam pessoas mais legais, pessoas boas, não boazinhas, pessoas não precisa ser bonzinho, pessoas boas, pessoas legais. Uma vez me perguntaram isso no encontro de professores. O que o professor tem que fazer para você não seja chato, né, cara? Seja minimamente legal, né? Não precisa ser amiguinho do aluno, também precisa ser terrorista. Então, eu penso que são essas as dicas, assim, mais sociológicas e mais individuais, e retomo a ideia, está muito ruim para todo mundo, especialmente para professores, tá? Então, essa fala é uma fala para tentar fazer alguma turbulência, mas eu levo em consideração que os professores estão numa situação muitíssimo difícil. Isso. Isso é verdade, professor. Eu ia comentar. E os jornalistas também. E os psicólogos também. É ataque de todo lado. É verdade. Os jornalistas também, é verdade. Bom, nós não registramos novas perguntas no chat. Então, eu gostaria, para finalizar esse momento, de novamente agradecer ao Enio, a Suene, pela participação, pela presença, pela belíssima discussão. A gente precisaria de muito mais tempo para conversar sobre tantas coisas que nos afetam o ambiente escolar. Quero agradecer a todos os que estão nos acompanhando pela TV UFAM, e também os que nos acompanharam nos outros dias do evento. E já de antemão, convidá-los para o terceiro simpósio no próximo ano dos processos educativos de identidades amazônicas. Então, os vídeos eles vão ficar disponíveis no canal do Neo Amazônia, podem ser visualizados, utilizados em um outro momento. Novamente agradecemos a TV UFAM pela transmissão do evento no YouTube, a equipe do Neo Amazônia, as meninas e os meninos que estão aí no suporte, nos auxiliando nesse processo. Agradecemos novamente a presença da professora doutora Fabiane Maia Garcia. Agradeço novamente o convite para participar desse momento, e se vocês também quiserem fazer alguma fala de encerramento, Enio, Suene, fique à vontade. Primeiro as moças? Então, bom, eu gostaria então de finalizar agradecendo, né, ao segundo simpósio que a gente está realizando, também ao nosso núcleo de pesquisa, ao nosso grupo, a professora Ellen, também pela essa grande oportunidade, ao FAM, de forma geral, porque, né, a educação pública, então agradecer também a educação pública, agradecer a Nayana, ao Enio por esta tarde, né, que muito gratificante daqui, as pessoas que estão nos ouvindo, né, as pessoas que mandaram pergunta. No chat eu vi agora que já está lá o endereço para acessar o e-book, o e-book,
Eu não lembro se o professor Enio falou onde que é para onde que consegue o livro, No né? CRV, na editora CRV, né? Eu fiquei pensando, sabe por quê? Às vezes passa tão rápido, né? E aí, isso que eu ia falar. E agradecer também, né? Aproveitar e agradecer, que às vezes a família nem aparece, mas agradecer a minha família, né? Também de forma geral, por todo o apoio, porque uma pesquisa, um estudo, uma dedicação, a gente também faz com um grande intuito pessoal, mas também familiar, né? Então, agradecer por esse momento, como olhando por esse lado, o professor Enio também comentou, né? A gente está num momento difícil, mas a gente tem que procurar olhar também o que há de positivo. E é aí que está a própria questão da complexidade, né? O todo e as partes, eles estão ali em construção, né? Mas também não se negando e nem se refutando, mas totalmente se dialogando. E dentro disso, já pegando o Bakhtin, não vai existir, então, um certo e errado. Vão existir conflitos, mas também vão existir coerências, vão existir pensamentos que convergem para uma mesma ideia. E acredito que hoje nós convergimos para uma grande ideia, que é esse momento de discussão, de pensar em educação, pensar em saúde também, principalmente saúde mental, social, né? Então, muito proveitoso. Muito obrigada a todos e espero continuar contribuindo neste mundo aqui dessa pesquisa, né, na UFAM, e fazendo sempre essas devolutivas e esses diálogos. Passo minha palavra. Obrigada, fica à vontade, Enio. Queria agradecer também, né, a oportunidade de poder pensar junto com vocês, né, especialmente com a Suiene e com todas as perguntas que vieram para nós, porque as perguntas que vieram para ela também me fizeram pensar bastante. Acho que é isso, né? A vida é mutirão de todos, por todos revestida e temperada, já diz o Guimarães Rosa, né? E queria, assim, levar mesmo meu pensamento e meus sentimentos para dois segmentos, né? Um para os órfãos, né? Da Covid, crianças e adolescentes que perderam seus pais, né? Isso se estende também, né, para as famílias, né, de todas as pessoas que nós perdemos no nosso Brasil. E também queria, assim, direcionar meu pensamento e solidariedade para todos os educadores e cientistas que estão se posicionando diante desse governo e que estão pedindo demissão por resistência. Eu acho que eles são todos bravos e a gente precisa fazer coro com eles de alguma maneira. Tá? Muito obrigada, Enio. Então, nós encerramos a nossa mesa agora neste momento, agradecendo novamente a presença de vocês dois e desejando um ótimo fim de semana e um descanso nesse recesso que se aproxima de final de ano. Então, muito obrigada pela presença de todos e tenham uma boa tarde. Já interrompi a transmissão. Podem ficar tranquilos. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, até mais.